Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, nós vemos nesse trecho do evangelista Mateus a questão novamente sobre o problema da existência do mal, e aqui a existência do mal é ilustrada com a presença do joio. Então, o joio significa essa presença do mal no meio da humanidade. Os apóstolos com certeza já percebiam esse problema, né? Como explicar o mal no mundo, e então eles terminam, o evangelho de hoje termina ilustrando essa preocupação da igreja nascente. A questão central é que, apesar do mal existir no mundo, nós temos uma outra realidade, que é a realidade do reino de Deus dentro da história. Jesus veio e instaurou o reino de Deus, o reinado de Deus, né? A vitória de Deus dentro da nossa história. Então, a história, ela caminha para um desfecho final, onde vai prevalecer apenas o bem. Mas, no entanto, ainda está presente o joio, está presente ainda a maldade, a violência, a corrupção, tudo aquilo que é derivado, então, do maligno. Como se fossem as sementes do maligno presentes no mundo, mas essas sementes um dia vão ser eliminadas. Então, a fé da igreja, a fé da palavra, a fé que a palavra suscita, nos diz que Jesus instaurou o reinado de Deus dentro da história, mas ainda há uma tensão, há uma luta. Essa vinda do reino, a instauração total do reino de Deus, para que Jesus reine sobre tudo e sobre todos, para que Deus seja tudo em todos, ainda há essa tensão. O que é importante a gente pensar aqui? É que às vezes a gente pensa no céu, lá em cima, né? Um céu que a gente vai quando morrer. Mas a nossa fé cristã nos ensina que este mundo que nós vivemos vai fazer parte do céu. E a palavra ilustra isso dizendo que um dia Jerusalém celeste, ou seja, o céu, vai descer sobre a terra e Deus vai ser tudo em todos. Então, este mundo vai fazer parte do céu. É como céu e terra se fundisse em uma realidade só. Então, nós pensamos nisso como a vinda do reino, a vinda definitiva do reino. É quando então vai haver a vitória final, e aí vai vencer o reinado de Deus sobre todas as outras realidades. Enquanto isso não acontece, nós estamos na história, nós estamos caminhando, e há uma tensão contínua, né? Essas sementes do maligno e as sementes do reino estão tensionadas, estão umas contra as outras, né? E a gente vê isso em todas as realidades. A própria igreja, dentro da própria igreja, a gente diz: a igreja é santa e pecadora, né? Ou seja, existe as sementes do céu, e existe também as sementes do joio, as sementes do maligno, porque nós somos santos e pecadores. Até dentro de nós mesmos, nós carregamos dentro de nós luzes e sombras. Então há sempre essa tensão entre bem e mal. Então, a nossa fé nos leva a crer que nós devemos confiar na vitória de Deus, na vitória do reinado de Deus, nas sementes do reino de Deus sendo mais forte. E é isso que nós devemos pedir hoje na nossa oração. Que apesar das tribulações, dos pecados, que o mal não
seja a última palavra, porque de fato o mal não será a última palavra. Vamos pedir isso. Jesus, nós te pedimos hoje a graça de sermos fecundos, para que as sementes da palavra de Deus, as sementes do reinado de Deus, cresçam dentro de nós e deem frutos. E assim nós fazemos com que o reino de Deus cresça cada vez mais forte, até que Deus se torne tudo em todos entre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.